Olá, amigos da Jovem Pan Online. Recebemos hoje em nossos estúdios o Marco Ferdi, publicitário, pós-graduado em marketing e mestre em ciências da informação e que é hoje o diretor de mídia da Unicel, unidade de mídia da Unilever Brasil. Presente há 85 anos na vida dos brasileiros, a Unilever produz bens de consumo nas categorias de cuidados pessoais, limpeza, alimentos, bebidas de soja e sorvetes. Hoje o mercado nacional é atendido por 700 produtos de 25 marcas. Marco, prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje e gostaria que você nos contasse um pouco da sua trajetória profissional. Como é que a gente faz para chegar a ser diretor de mídia da Unicel? Muito obrigado, prazer meu, agradeço muito o convite. É uma trajetória curiosa. Eu comecei, na realidade, a minha primeira formação foi uma formação em engenharia. Eu sou um cara muito mais das exatas do que de ciências humanas. E eu me graduei em engenharia civil em Belo Horizonte e comecei a atuar como engenheiro civil em obras pesadas, em obras de estradas, de construção de estradas. Só que foi numa época em que a engenharia não estava num momento muito bom no Brasil, que é diferente de hoje em dia, que há uma carência muito grande de profissionais nessa área. E na época, em Belo Horizonte, eu tinha uma colega que trabalhava numa agência de propaganda como atendimento. Eu nem sabia o que era uma agência de propaganda, para ser bem honesto. E ela me disse o seguinte: Marco, poxa, nós estamos precisando de alguém na agência que tenha facilidade com números. Como você tem muita facilidade com cálculo, você não quer ir lá dar uma força para o pessoal de mídia? E foi assim. Aí eu entrei numa agência de propaganda em Belo Horizonte, que era uma agência tradicional em Belo Horizonte. Quando eu entrei, a agência já estava fazendo 30 anos de atuação, de atividade. E comecei a trabalhar com mídia. Achei apaixonante a possibilidade de colocar em prática os conhecimentos que eu tenho de ciências exatas, de raciocínio lógico, de cálculo, de matemática, estatística, em um negócio que é uma indústria que estava começando a ter uma ascensão muito grande. E de lá para cá, eu sempre atuei como mídia, nunca desviei desse caminho. Depois que eu comecei a atuar na área, eu me graduei em publicidade, depois fiz uma pós-graduação em marketing aqui na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Depois voltei para Minas e resolvi entrar no mestrado de Ciência da Informação, justamente para poder estudar a questão do e-commerce, que era um assunto incipiente naquela época, em 2001. Começava a se falar muito sobre a atividade comercial na internet, não só como uma plataforma de informação, mas como uma plataforma comercial também. E eu tive muito interesse em estudar isso e aprofundar um pouco mais, e acabei tendo a sorte, ou um esforço muito grande. Um esforço, também, com a sorte, né? Sim. Mas eu tive uma sorte muito grande da Universidade Federal de Minas Gerais abarcar a minha proposta, que era estudar algo que não era só para a área acadêmica, que normalmente é o que acontece com as universidades federais, de estudar temas no mestrado, no doutorado, que é somente para a área acadêmica, mas que era um assunto de mercado. Tá. Então, essa era a minha proposta. Eu estava disposto a estudar bastante sobre internet, e sobre os princípios que permeavam os aspectos da internet como uma plataforma comercial, e a Universidade Federal de Minas Gerais me abarcou e bancou esse meu projeto, e eu fui muito bem sucedido na época. Tive uma avaliação muito boa, e depois a minha dissertação acabou virando um livro, enfim, que a própria universidade editou. E quando eu terminei esse estudo, eu acabei me mudando para Brasília. Em Brasília, eu fui trabalhar também em agência de publicidade, trabalhava numa agência de propaganda. Mas logo quando eu cheguei em Brasília, eu fiquei 1 ano trabalhando numa agência de propaganda, e
fui selecionado para trabalhar numa empresa de telefonia, que foi bem na época em que a telefonia sofreu um processo de privatização grande no Brasil, né? Então, uma das telefônicas que passaram a atuar numa área, numa determinada região do Brasil foi a Brasil Telecom, e eles precisavam de uma pessoa que tivesse uma facilidade muito grande também com números, com cálculos, para poder trabalhar toda a gestão de mídia da companhia. Por quê? Porque o negócio de telefonia ou alguns outros negócios ligados a serviços e produtos de bem de consumo rápido, ele depende muito de uma estratégia de mídia que seja muito bem acertada, muito bem limitada, muito bem estudada. Não há espaço para investimentos muito altos ou investimentos que não gerem um resultado efetivo que seja previamente estudado ou previsto no forecast das companhias. E eu fiquei 6 anos na Brasil Telecom, fazendo toda a gestão de mídia, e era muito interessante que nessa época, como a Brasil Telecom ela tinha parte do Brasil, a metade de cá do Brasil, que era a metade longe do litoral, né? Era todo centro-oeste, sul e norte e parte do nordeste, era essa região de atuação. Eu passei a viajar muito pelo Brasil para poder entender as peculiaridades de cada região. Como se compra mídia, como se fala, como se chega ao público. Então, desde o Acre até o Rio Grande do Sul, eu passava a grande parte do tempo viajando e entendendo um pouquinho as características das pessoas para poder fazer uma mídia bem feita. Quando a Brasil Telecom foi comprada pela Oi, foi um processo de fusão. Uma fusão em termos, foi uma compra efetiva. A Oi comprou a Brasil Telecom. Eu fui para o Rio. No Rio de Janeiro, eu fiz todo o processo de passagem de estabilização da área de atuação de mídia da Brasil Telecom para a Oi. E depois acabei voltando para Brasília para dar continuidade ao trabalho lá na Brasil Telecom, que ainda ficou uma parte da companhia. E nesse meio tempo a Unilever me identificou e eu vim parar na Unilever. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Unilever para a gente. A Unilever é uma empresa de bens de consumo rápido, a gente normalmente chama de empresas de CPG, né, que são empresas de produtos de consumo rápido, Product Consumer Goods. E a Unilever trabalha com uma diversidade de marcas em 3 categorias, que são Personal Care, Home Care e Foods. São categorias distintas. Personal Care, nós trabalhamos com produtos de higiene e beleza, tanto masculino quanto feminino. E em Home Care são produtos para limpeza de casa, e são produtos para casa, para o lar. E em Foods, nós temos uma divisão de alimentos que são alimentos que complementam a mesa do brasileiro. Então, eu digo que das 37 marcas hoje que nós trabalhamos com verba própria, num universo de 117 marcas que a Unilever tem, é impossível achar um lar brasileiro que não tenha, no mínimo, um produto Unilever. Na realidade, a gente poderia viver 24 horas só com produtos da Unilever. Né? Teria de complementar. Marco, eu gostaria de encerrar esse bloco passando um filme da Unilever muito bacana para que nossos internautas conheçam um pouco mais sobre a empresa. Por favor. Nunca se é jovem demais para fazer a diferença. Se eu encontro um problema, eu também quero encontrar a solução. Muita gente não sabe que existe fome e que ela pode estar no seu próprio bairro. Tô tentando ajudar quem precisa. Eu quero mudar o problema da água. Cada casa leva de 15 a 20 minutos para conseguir água. Quando lavamos as mãos, metade da água é desperdiçada. Então eu criei uma invenção para esse problema.
Eu fico um pouco triste porque não é legal ter tanto lixo no oceano. Tem papel, tem garrafas. Se eu pudesse inventar algo para tirar todo o lixo do oceano, eu faria uma peneira gigante. Eu tô fazendo um robô e ele vai ter uma lixeira na lateral. Toda casa tinha que ter uma torneira e a água devia vir da torneira. Podemos acabar com a fome. Se você dá comida para alguém, você pode mostrar o quanto se importa com ela. Meu mundo ideal é um lugar onde não tem sujeira nas ruas e nenhuma poluição. Ficaria demais. Todos os lugares limpinhos e cheirosos. Todo mundo ficaria feliz. As coisas precisam mudar. É possível, com certeza. Você só precisa tentar.